Olá, equipe, tudo bem? Aqui Cabral da Segurança e hoje nós vamos falar um pouco sobre a aferição de temperatura corporal feita pelo profissional de segurança. Num vídeo anterior eu já me manifestei contra essa missão dada ao profissional de segurança por questões operacionais. Questões legais, o profissional de segurança ele pode ou ele deve fazer a aferição dessa temperatura dos clientes, seja em condomínios, seja em shopping centers, em indústrias, em fábricas, etc. Por questões operacionais, na minha opinião, ele não pode fazer isso aí, porque ele está perdendo várias situações que estão acontecendo, vários eventos que estão acontecendo ao seu redor e está se preocupando apenas simplesmente fazendo a aferição de temperatura das pessoas. Pois bem, voto vencido. Nós tivemos aí a aparição de uma fake news falando que a aferição de temperatura corporal feita por termômetro eletrônico, termômetro de infravermelho ou de ultravioleta, termômetro de não contato, ela perfura a glândula pineal, ela pode causar câncer, ela pode causar cegueira, ela reduz a imunidade corporal da pessoa e também pode prejudicar a tireoide. É uma fake news que nasceu nos Estados Unidos, veio para o Brasil, tomou proporções gigantescas e hoje virou febre na maioria dos grandes centros de aferição de temperatura que a gente tem. Bom, antes de entrar mais uma vez na minha opinião, eu queria dizer ao profissional de segurança que nós temos 4 armas que nos ampara com relação à aferição dessa temperatura. A primeira delas é a apostila do Conselho Federal de Farmácia sobre o coronavírus, editada em março de 2020, que traz informações seguras baseadas em evidências. Padronização de acessórios para medida de temperatura. Essa apostila, ela traz a aferição de temperatura corporal, onde o termômetro é apontado para a testa, numa distância de 5 centímetros e deslocado para a têmpora para poder fazer a aferição dessa temperatura. O que eu oriento ao profissional de segurança? Que já vá direto na têmpora, porque fica fora do campo de visão do cliente. E isso é menos invasivo. O cliente vai entender isso aí como uma invasão menos agressiva. Então a gente faz a aferição da temperatura na têmpora. O segundo amparo que a gente tem para poder fazer essa aferição é o Guia do Termômetro Infravermelho, Guia de Boas Práticas para uso de termômetros infravermelhos para realização de medições de temperatura humana, publicado pelo Inmetro, de maio de 2020. Esse é o segundo documento que a gente tem que ter em mãos. O Inmetro faz a caracterização dos termômetros, a parte técnica dos termômetros, aferindo a temperatura na testa. Então, mais um documento que nos ampara a fazer a aferição da temperatura na testa. O terceiro documento que a gente tem é o manual do fabricante. Todos os termômetros de distância que não são termômetros de contato, eles fazem a aferição por volta de 3 centímetros a 5 centímetros da testa, por recomendação do próprio fabricante. E o quarto e último argumento que a gente tem é a educação do profissional de segurança quando da abordagem. Nós temos que já chegar educados para poder fazer a abordagem do cliente. A maioria dos clientes estão chegando com falta de educação no profissional de segurança. Eles já estão chegando apontando o pulso para o cliente e na maioria das vezes já estão falando agressivamente. Você não vai aferir a minha temperatura na testa, você vai aferir no meu pulso. Pois bem, infelizmente venceu a mentira, tá? Os grandes centros de consumo, grandes shopping centers e fábricas e locais de aglomeração de público adotaram aí a aferição de temperatura no pulso
em detrimento da aferição de temperatura na testa. Venceu a ignorância, tá? Venceu a mentira. E como cabe a nós, quem tem juízo obedece, nós vamos fazer a aferição de temperatura no pulso, sabendo que há uma diferença de temperatura entre o pulso e a testa de 0,8 a 1 grau Celsius, podendo trazer consequência, por exemplo, da pessoa estar com febre e entrar no empreendimento porque foi feita a aferição de temperatura no pulso com 1 grau Celsius a menos. Pois bem, então a minha opinião, mais uma vez, ratificando a minha opinião, o profissional de segurança não deveria fazer essa aferição de temperatura, não, no máximo quem deveria fazer era um brigadista, e na minha opinião a aferição de temperatura continuaria sendo, seguindo essas recomendações do Conselho Federal de Farmácia, do Inmetro e do fabricante do aparelho, deveria continuar sendo feita na testa. Mas, voto vencido, obedece quem tem juízo. Fica aí a dica para o profissional de segurança para a gente preocupar mais com essa quarta opção. Vence o bom senso, tá? Nós somos mediadores de conflito, então vamos ser educados no trato com o cliente, e se o cliente quiser fazer a aferição no pulso, paciência, venceu a ignorância, tá ok? Um forte abraço a todos aí, fiquem com Deus.